Você já sentiu que faz planos, tenta mudar, promete que dessa vez será diferente, mas depois de algum tempo acaba voltando aos mesmos comportamentos, às mesmas inseguranças e aos mesmos resultados? E se eu te dissesse que o problema talvez não esteja na sua falta de esforço, disciplina ou capacidade? Talvez você esteja tentando construir uma nova vida carregando uma imagem antiga de si mesma. E enquanto essa imagem não mudar, a sua realidade continuará encontrando maneiras de se ajustar à pessoa que você acredita ser. Nós não vivemos apenas de acordo com aquilo que desejamos. Na maior parte do tempo, vivemos de acordo com a pessoa que acreditamos ser. Podemos desejar uma vida diferente, sonhar em sermos mais confiantes, mais felizes, mais disciplinadas, mais realizadas. Mas, se lá no fundo continuarmos nos enxergando da mesma maneira de sempre, nossos pensamentos, nossas escolhas e nossas atitudes acabarão nos levando de volta aos velhos padrões. Você até pode caminhar por um tempo em uma direção diferente, mas, se a imagem que tem de si mesma não mudou, em algum momento tenderá a retornar ao lugar que considera mais conhecido, mesmo que esse lugar não a faça feliz. Uma pessoa que aprendeu a se enxergar como incapaz pode até receber uma oportunidade maravilhosa, mas, em vez de enxergá-la como um sinal de crescimento, começa imediatamente a pensar que não dará conta, que outras pessoas são mais preparadas e que acabará fracassando. O que essa pessoa não percebe é que está se afastando dos próprios sonhos, acreditando que está apenas sendo realista. Mas a verdade mais profunda é que está sendo fiel à imagem que construiu sobre si mesma ao longo dos anos. Da mesma forma, alguém que passou muito tempo acreditando que não tem valor suficiente pode acabar aceitando relacionamentos em que não é respeitada, ou permanecer em situações que lhe causam sofrimento por acreditar, ainda que inconscientemente, que não merece algo melhor. Não é falta de desejo de ser amada ou de ser feliz. É que, muitas vezes, nossas escolhas refletem aquilo que acreditamos merecer, e não necessariamente aquilo que desejamos receber. A mesma coisa acontece com a disciplina, os hábitos e os objetivos pessoais. Quando uma pessoa se define constantemente como desorganizada, preguiçosa ou incapaz de manter compromissos consigo mesma, cada pequena dificuldade parece confirmar essa identidade. Se deixa de cumprir uma meta por alguns dias, rapidamente conclui: eu sabia que não conseguiria. E, sem perceber, transforma um comportamento passageiro em uma característica permanente da própria personalidade. Em vez de pensar, estou aprendendo a ser mais disciplinada, passa a repetir, eu sou assim. E aquilo que poderia ser apenas um desafio temporário torna-se uma espécie de sentença sobre quem ela acredita ser. Até mesmo a prosperidade pode ser afetada pela forma como nos enxergamos. Algumas pessoas desejam crescer profissionalmente, melhorar de vida ou realizar projetos importantes, mas carregam crenças profundas de que não são boas o suficiente, inteligentes o bastante ou merecedoras de abundância. Então, quando surge uma oportunidade, elas procrastinam, duvidam de si mesmas, deixam de agir ou encontram razões para desistir. Não porque não queiram uma vida melhor, mas porque, em algum lugar dentro delas, ainda existe uma identidade antiga, dizendo que aquela realidade não lhes pertence. Por isso, a pergunta mais importante não é o que você quer para a sua vida, e sim quem você acredita que é. Porque enquanto continuarmos vivendo a partir de uma identidade construída pelas críticas, pelas rejeições, pelos erros do passado ou pelas experiências que nos feriram, será muito difícil sustentar as mudanças que desejamos. Mas a boa notícia é que a autoimagem não é uma sentença definitiva. Ela pode ser reconstruída. E,
Quando começamos a mudar a maneira como nos enxergamos, pouco a pouco começamos também a mudar a maneira como pensamos, escolhemos, agimos e, consequentemente, a vida que construímos. Agora pode ser que você esteja se perguntando como essa imagem que temos de nós mesmas foi criada. Afinal, ninguém nasce acreditando que não é capaz, que não é inteligente, que não merece ser amada ou que nunca conseguirá realizar algo importante. A verdade é que a nossa autoimagem vai sendo construída aos poucos, através das experiências que vivemos e das mensagens que recebemos ao longo da vida, principalmente durante a infância e a adolescência, quando ainda estamos aprendendo quem somos e qual é o nosso lugar no mundo. Tudo começa com frases que ouvimos repetidamente. Talvez alguém tenha dito que você era distraída, difícil, sensível demais, desajeitada, lenta para aprender ou que nunca fazia nada direito. Talvez suas conquistas tenham sido pouco valorizadas, enquanto seus erros eram constantemente apontados. E, quando somos crianças, não temos maturidade para questionar essas mensagens. Não pensamos se a pessoa está falando a partir das próprias limitações ou frustrações. Nós simplesmente absorvemos aquilo como verdade. Aos poucos, deixamos de ouvir apenas uma opinião sobre um comportamento e passamos a acreditar que aquela característica define quem somos. As críticas constantes também podem deixar marcas profundas. Não porque sejamos frágeis, mas porque todo ser humano precisa se sentir aceito, reconhecido e valorizado. Quando crescemos em ambientes onde somos julgadas, comparadas ou corrigidas o tempo todo, podemos desenvolver a sensação de que nunca somos suficientes. E então, começamos a viver tentando provar nosso valor, buscando aprovação, temendo errar e acreditando que precisamos ser perfeitas para merecer amor, respeito ou reconhecimento. As rejeições também moldam a maneira como nos enxergamos. Ser excluída, abandonada, ignorada ou não correspondida em momentos importantes pode fazer com que criemos conclusões dolorosas sobre nós mesmas. Em vez de entendermos que uma experiência difícil faz parte da vida e diz respeito a muitas circunstâncias, acabamos personalizando a dor. Não pensamos apenas que a outra pessoa tem as questões dela. Ao invés disso, começamos a pensar que há algo de errado conosco. E essa interpretação passa a influenciar a forma como nos relacionamos, como nos posicionamos e até o quanto acreditamos merecer coisas boas. As comparações exercem um efeito semelhante. Crescer ouvindo que alguém era mais bonita, mais inteligente, mais comportada ou mais bem-sucedida pode nos fazer acreditar que estamos sempre em desvantagem, sempre um passo atrás, sempre precisando ser outra pessoa para sermos aceitas. As comparações nos impedem de enxergar nossos próprios dons, qualidades e potencialidades, porque passamos a medir nosso valor a partir do dos outros. Mas a verdade é que cada um é de um jeito e tem seu próprio valor. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Os fracassos passados e as experiências dolorosas também podem se transformar em parte da nossa identidade quando não aprendemos a separá-los de quem realmente somos. Aos poucos, deixamos de dizer, eu falhei em algo, e começamos a dizer, eu sou um fracasso. Deixamos de pensar, eu passei por uma rejeição, e passamos a acreditar, eu não sou digna de amor. Deixamos de reconhecer, eu ainda estou aprendendo, e concluímos, eu nunca vou conseguir. E essa pequena mudança na forma como interpretamos nossas experiências altera profundamente a maneira como vivemos. Quando acreditamos que somos incapazes, evitamos desafios. Quando acreditamos que não temos valor, aceitamos menos do que merecemos. Quando acreditamos que não podemos mudar, deixamos de tentar. Por isso,
Compreender como nossa autoimagem foi construída não é um exercício para culpar o passado ou reviver feridas, mas um passo importante para perceber que muitas das crenças que carregamos não nasceram conosco. Elas foram aprendidas. E aquilo que foi aprendido também pode ser questionado, ressignificado e transformado. A boa notícia, e talvez a parte mais importante de toda esta conversa, é que a autoimagem não é uma sentença definitiva sobre quem você é. Ela não é algo com que você nasceu e que está condenada a carregar pelo resto da vida. A autoimagem é uma construção, e tudo aquilo que foi construído ao longo dos anos também pode ser reconstruído. Se muitas das crenças que você tem sobre si mesma foram aprendidas através de experiências dolorosas, críticas constantes, rejeições ou comparações, isso significa que elas não representam a verdade sobre quem você é. Representam apenas a forma como você aprendeu a se enxergar. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Talvez você tenha passado tantos anos olhando para si mesma através das lentes das suas feridas que começou a acreditar que elas contam toda a sua história. Talvez você ainda se veja pela perspectiva da criança que não se sentiu suficiente, da adolescente que foi comparada aos outros, da mulher que teve seus sentimentos invalidados ou da pessoa que acumulou algumas derrotas e concluiu que nunca conseguiria mudar. Mas as feridas podem explicar parte da nossa trajetória. Elas não precisam determinar o nosso destino. Você não precisa continuar se relacionando consigo mesma a partir da versão de você que foi moldada pela dor. Existe a possibilidade de construir uma nova forma de se enxergar, mais verdadeira e mais alinhada com a pessoa que você deseja se tornar. E essa mudança começa com perguntas simples. Como pensa a pessoa que eu desejo me tornar? Diante de um erro, ela se condena ou entende que ainda está aprendendo? Como ela cuida de si mesma? Ela espera chegar ao limite para se dar atenção, ou entende que merece cuidado, descanso e respeito diariamente? O que ela tolera em seus relacionamentos, em seu ambiente de trabalho e na maneira como os outros a tratam? E, talvez a pergunta mais importante de todas: como ela fala consigo mesma? Com críticas duras e palavras que jamais diria a alguém que ama, ou com a mesma gentileza, compreensão e incentivo que ofereceria a uma amiga querida? Gostaria de propor um exercício para os próximos 7 dias. Não é algo complicado, não exige perfeição e nem mudanças radicais. Na verdade, o objetivo é apenas começar a desenvolver uma nova forma de se relacionar consigo mesma, porque a mudança da autoimagem acontece da mesma maneira que ela foi construída, por meio da repetição. Durante os próximos 7 dias, quero convidar você a se tornar uma observadora de si mesma, não para se criticar, mas para se conhecer melhor. Ao longo do dia, em momentos comuns da sua rotina, faça pequenas pausas e pergunte a si mesma: estou agindo como a pessoa que fui condicionada a ser ou como a pessoa que desejo me tornar? Por exemplo, imagine que você cometeu um erro. A sua reação automática pode ser pensar: eu sou incompetente. Eu sempre estrago tudo. Nesse momento, pare por alguns segundos e pergunte: essa é a voz da minha antiga autoimagem, ou é a voz da mulher que desejo me tornar? A pessoa que você deseja ser provavelmente reconheceria o erro, aprenderia com ele e diria algo como: eu errei, mas isso não define quem eu sou. Estou aprendendo e posso fazer melhor da próxima vez. Talvez você aceite um comentário desrespeitoso sem se posicionar porque ainda acredita que não merece ser tratada com consideração. Ou talvez deixe de cuidar de si mesma porque, no fundo, aprendeu a colocar sempre as necessidades dos outros em primeiro lugar. Em cada uma dessas situações, faça a mesma pergunta:
Como a pessoa que desejo me tornar agiria neste momento? Uma prática que ajuda muito é manter um caderno ou utilizar as notas do celular. Ao final de cada dia, escreva 3 coisas. A primeira é identificar um momento em que percebeu sua antiga autoimagem conduzindo suas escolhas. A segunda é descrever como a pessoa que deseja se tornar teria reagido naquela situação. E a terceira é anotar uma pequena atitude que poderá colocar em prática no dia seguinte, para se aproximar dessa nova identidade. Pode ser algo simples, como falar consigo mesma de forma mais gentil, concluir uma tarefa que vinha adiando, reservar 15 minutos para cuidar de si, expressar uma opinião que normalmente esconderia ou dizer não a algo que ultrapassa seus limites. O importante não é a grandiosidade da ação, mas a consistência, porque cada pequena escolha envia uma nova mensagem ao seu cérebro sobre quem você está se tornando. No início, você vai perceber que muitas das suas atitudes ainda pertencem à sua identidade antiga. E tudo bem. O objetivo não é se transformar da noite para o dia. O objetivo é reconhecer quando a sua antiga autoimagem está conduzindo suas decisões e começar, pouco a pouco, a fazer escolhas alinhadas com a pessoa que deseja ser. Afinal, não nos transformamos apenas quando pensamos diferente. Nós nos transformamos quando passamos a agir repetidamente como a pessoa que escolhemos nos tornar. E, com o tempo, aquilo que parecia um esforço consciente deixa de ser uma prática e passa a fazer parte de quem somos. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que esse versículo não fala, em primeiro lugar, sobre mudar as circunstâncias, conquistar algo novo ou esperar que tudo ao nosso redor se transforme de repente. Ele nos convida a começar por um lugar muito mais profundo, a nossa mente, porque a forma como pensamos influencia a forma como nos vemos. A forma como nos vemos influencia a forma como escolhemos viver. E a forma como vivemos, aos poucos, constrói a realidade que experimentamos. Muitas vezes, pedimos a Deus que mude a nossa vida, mas continuamos enxergando a nós mesmas através das lentes das críticas, das rejeições, dos fracassos e das dores do passado. Oramos por novas oportunidades, mas ainda acreditamos que não somos capazes de aproveitá-las. Desejamos relacionamentos saudáveis, prosperidade e realização, mas ainda nos identificamos com uma versão antiga de nós mesmas, moldada pelo medo, pela insegurança e pelas experiências que nos fizeram duvidar do nosso valor. Talvez a transformação que você tanto deseja não comece mudando o mundo ao seu redor. Talvez ela comece quando você permite que Deus renove a maneira como você pensa sobre si mesma. Quando você decide não mais se definir pelos seus erros, pelas suas perdas ou pelas palavras que disseram a seu respeito. Você não é a rejeição que sofreu. Você não é os fracassos que viveu. Você não é a opinião de pessoas que não conseguiram enxergar o seu valor. Você é uma pessoa em crescimento, aprendizado e transformação. E Deus vê possibilidades em você que talvez ainda não consiga enxergar sozinha. Agora escreva aqui nos comentários: Estou aprendendo a me ver. Escrever é uma forma de assumir um compromisso consigo mesma. Quando colocamos em palavras aquilo que desejamos construir, deixamos de ser apenas espectadoras da nossa própria mudança e passamos a participar conscientemente dela. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like. Isso me ajuda muito e o YouTube leva na mensagem a mais pessoas que precisam ouvi-la neste momento.
Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos sobre amor próprio, autoconfiança, crescimento pessoal e transformação interior. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que é possível reconstruir a maneira como se vê e começar a viver de forma diferente. Tenha paciência com você e fé na sua transformação. Nunca deixe de acreditar na pessoa que você está se tornando. Muito obrigada por ter estado aqui comigo hoje. Que Deus abençoe a sua caminhada. Até a próxima. E mantenha o foco na fé.